Se você quiser responder, se você quiser arriscar a sua resposta, irmão, vale a participação, tá bom? Por que o ser humano peca? Por quê? Você acha que temos certo prazer em pecar, irmãos? Há prazer no pecar? Quem se arrisca a responder? Por que a gente peca? Sim, há prazer no pecado muitas vezes. A gente Sim, peca por muitas vezes sem perceber, mas muitas vezes pelo desejo de pecar mesmo. sim, sim. Uma questão já, uma natureza, né? Uma natureza caída, né, irmãos? O ser humano, dentro dele, né? Existe o velho homem, existe a carne que é inclinada e há uma guerra, né? Mas por que as pessoas pecam? Porque naquele momento o pecado se demonstra o quê? Prazeroso, né? Quando a gente quer uma vingança, quando a gente quer se dar bem, né? O pecado naquele momento inicial, ele traz sim um prazer para nossa carne, um prazer para o nosso eu, né? É por isso. Por que o pecado é tão sedutor? Por que o pecado é tão sedutor? Por que o ser humano se sente tão atraído pelo pecado? Porque, irmãos, porque nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. A natureza humana. Aí que vem aquela questão da obra de Jesus na cruz, e a cada dia nós crucificarmos a nossa carne, inclinarmos para o espírito, né? Mas o ser humano peca porque ele é pecador. 3. Por que as pessoas se escondem atrás do todo mundo faz para justificar seus atos pecaminosos? Né, irmãos? Não é assim que a gente vê? A pessoa peca e ela fala, fulano fez, ciclano também fez, né? A pessoa vai, né? Ainda vai se escondendo atrás dos outros. E aí, alguém arrisca? O que é possível fazer para evitar o pecado? Afastar dele. Afastar dele. Sim, sim, se afastar, né, irmãos? E tem todas as outras coisas que a gente sabe, né? Então vamos lá. Para a gente poder hoje resolver essa questão, o tema da nossa lição, o problema do perdão, a gente tem que deixar bem claro dois pontos, né? E o primeiro aqui é o homem é pecador demais. Irmãos, nós precisamos entender essa verdade. O homem é pecador demais. Eu, sem Jesus Cristo, sou uma terrível pecadora. Você, sem Jesus Cristo, é um terrível pecador. Você não pode pensar sobre você mais do que isso. Ah, eu nasci numa boa família, eu tive uma boa educação. Pastora, eu nunca matei, eu nunca roubei, mas você falhou contra uma lei de Deus, com toda certeza. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos. Então não existe essa grande pecadinho, pecadão. Se você cometeu um pecado, você é pecador. E você é um grande pecador, porque Deus é um Deus santo. Santo, santo, santo. Então, um pequeno pecado para esse Deus tão santo é uma coisa terrível. Há 5 palavras no grego para descrever essa palavra pecar, irmãos. Pecar é errar o alvo, hamartia, que tem, né, o estudo até da hamartiologia, né, que é o estudo dessa questão do pecado, assim, da salvação e do sangue de Jesus, da remissão. Então, pecar é errar o alvo. Deus tem um alvo para mim. Ser uma pessoa santa. Deus tem um alvo para mim. Ser uma pessoa cheia do Espírito. Deus tem um alvo para mim. Ser uma pessoa de oração. Deus tem um alvo para mim. Ser uma pessoa que conhece a sua palavra. Deus tem um alvo para mim. Ser uma pessoa que proclama o seu evangelho. Deus tem um alvo para mim. Que eu seja mordomo das coisas que Ele tem me dado. Deus tem alvos para nós. E quando nós erramos esse alvo, o que nós estamos fazendo, irmãos? Pecando.
né? Não vamos ir para filosofia, para psicologia. Ah, isso foi um erro, foi uma falha na personalidade. Quando eu e você erramos o alvo de Deus, o que nós fazemos, irmãos? Pecamos. Tem que falar a palavra certa, tem que tratar do jeito certo. Pecado é errar o alvo. Mas o próximo aí, a letrinha B, pecar é cometer iniquidade. Então, quando eu não busco a Deus, quando eu desobedeço a Deus, o pecado é cometer iniquidade. Aquilo que Deus disse para não fazer, Deus disse para ser santo, e eu então cometo iniquidade. Pecar é ser degenerado, né? O Senhor preparou o homem, planejou o homem para ser seu amigo, para ser a imagem e semelhança dele, mas o homem se tornou um degenerado, que vai a cada vez mais se entregando ao pecado, né? Ele vai degenerando, a cada vez mais o homem vai perdendo a imagem de Deus, né, irmãos? Quando a gente vê aonde chega uma pessoa entregue ao pecado, né? Um homem cometendo ali iniquidade, cometendo relação com um animal, né? Um homem cometendo relação com uma criança. A gente vai vendo a pessoa toda deformada, né? E aquilo, a pessoa parece um animal cheio de coisa, de chifre, de nódulos. O ser humano, ele vai se degenerando, ele vai perdendo a imagem do seu Criador, quando ele vai se entregando ao pecado, como diz Romanos 1, né? Que eles se entregaram à vaidade, eles se entregaram àquilo que estava no seu coração. Pecar, irmãos, é ir além do limite. Então, Deus tem um limite para nós. Quando eu ultrapasso esse limite, o que eu cometo? Pecado. Ah, foi sem querer. Eu e você precisamos ser corajosos para chamar de pecado o que é pecado. Amém, meus irmãos? Se a gente foi grosso, se a gente foi arrogante, se a gente foi teimoso, se a gente passou um limite, o que eu e você nós temos que, então, ter coragem de dizer? Eu pequei, né? Pequei contra ti somente, ó Deus. Pequei contra o Senhor. Nós temos que dizer, chamar pelo nome certo, o que é pecado. Que é o pecado? Vamos continuar aí. Pecado é a quebra da lei de Deus e a do nosso próprio ser. Vamos ler, irmãos, Romanos 2,15. Romanos 2,15. Alguém quer ler Romanos 2,15? Posso ler? Pode. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem também, mostram isso. Isso. Irmãos, então aqui está dizendo, né? É a quebra da lei de Deus. E, na verdade, por mais que o ser humano não conheça a Bíblia, ele tem na sua consciência, sim, algo que ele sabe que ele está errando. Dizem os estudos, né, que até nas mais tribos longínquas, eles têm um tipo de lei. Mesmo que eles nunca ouviram o evangelho, que eles não conheceram as escrituras sagradas, aquela tribo longínqua, distante, primitiva, eles têm uma lei. E quando aquela lei é quebrada, eles entendem que aquilo é pecado. Então, é uma lei, a nossa própria consciência já nos acusa, né? Então, pecar é quando eu quebro essa lei, algo que, né, dentro de mim, na minha consciência, me fala que eu fiz errado. 2 aqui, B. Pecado é a tentativa, irmãos, de ser independente de Deus. É a ocupação de uma posição que só a Deus pertence. Irmãos, o ser humano, ele quer ser feliz, ele quer ser abençoado, ele quer ser vencedor sem Deus.
porque, na verdade, ele quer todas essas coisas por ele mesmo. Não é a história de Adão? Nós conhecemos a passagem de Adão, né? O que a serpente prometeu? Ela falou assim, vocês vão comer dessa árvore e vocês vão ser como Deus. Vocês não precisam mais de Deus. Vocês mesmos vão ter essa capacidade em vocês. E aquilo encheu os olhos de Adão e Eva. Então, irmãos, toda vez que, mesmo eu e você que somos cristãos, que a gente deixa Deus de lado e a gente pensa que a gente pode resolver as coisas do nosso jeito, nós estamos pecando. Por isso, né, meus irmãos, que deixar de orar, deixar de ler a palavra é pecado. Porque isso mostra o que sobre mim? Que eu estou dependendo de mim, né? Que eu não sou dependente de Deus, que eu me garanto. Mas esse eu me garanto é pecado diante do Senhor. Porque o Senhor, ele é Deus e Senhor. E eu sou o seu servo, dependente dele. Pecado é uma hostilidade contra Deus. Romanos 8, 7. Outra pessoa pode ler se quiser, meus irmãos. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, meus irmãos, existe uma coisa chamada carne, né? E quando eu me inclino para a minha carne, isso é pecado, quando eu faço o desejo da minha carne. Vamos abrir em Gálatas também? Nós vamos ler aqui obras da carne. Gálatas 5, versículo 16. Eu vou ler, tá bom? Gálatas 5, do versículo 16. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, usando aqui o apóstolo Paulo, ele traz essa verdade para nós. Digo, porém, andai no Espírito. Andai, né, irmãos? Guiados pelo Espírito, inclinados para o Espírito, sensíveis para o Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, irmãos, aqui, a concupiscência da carne, o desejo, a lascívia da carne. Então, meus irmãos, para eu vencer a carne, eu devo me inclinar para o Espírito. Diz a palavra de Deus para mim e para você, né? Se andai no Espírito e jamais cumprireis a vontade da carne. Então, quando eu digo assim, a carne é fraca, a carne falou mais forte, isso significa o quê? Que eu deixei de andar no Espírito. Se eu deixo de andar no Espírito, o que eu vou fazer, meus irmãos? A vontade da minha carne. E aí vamos ver, versículo 17. Porque a carne, ela milita. A carne, meus irmãos, ela vai lutar contra o Espírito Santo na minha vida, para que eu faça a vontade dela e eu não faça a vontade de Deus. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são o quê, meus irmãos? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O Espírito Santo, ele está lutando contra a carne, para que eu possa fazer a vontade dele, a vontade do Senhor. E a minha carne, ela está lutando contra o Espírito Santo, para que eu faça a vontade dela, para que eu não ore, para que eu não busque a Deus, para que eu não sirva o Senhor. É uma luta. Agora, meus irmãos, vamos aqui relembrar as obras da carne. Versículo 19. Está dizendo aí, irmãos, que são obras da carne. A gente fica chamando tudo de diabo, né? Tudo de diabo, mas olha só. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras,
discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como eu já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está muito claro, né, meus irmãos? Eu posso ser o crente que eu for, orar a língua que eu quiser, que Deus, né, que eu achar que Deus me deu. Eu posso orar um monte de línguas, eu posso orar bem alto, eu posso dar o dízimo mais alto da igreja. Se na minha vida há a prática dessas coisas, o final aqui do trecho que a gente leu diz o quê? Né? Eu afirmo que não herdarão o reino de Deus. Aí a gente, às vezes, quer ir para outros lados, defender. Aqui está dizendo que se a prática de prostituição, se a prática de impureza, lascívia, se a inimizade, uma pessoa briguenta, uma pessoa cheia de ciúme, cheia de inveja, né? Uma pessoa inclinada a beber e a comer sem parar, sem equilíbrio, né? Eu vos previno que não herdarão o reino do Senhor. Então, a obra da carne está manifesta. E quando, na minha vida, eu observar obra da carne, é pecado, e eu tenho que pedir perdão. Ah, é a minha tendência. Ah, né? É a minha fraqueza. Sabe como é? Eu sou jovem. Sabe como é? Eu sou homem. Não, a gente não sabe como é. A Bíblia diz que quem pratica não vai herdar o reino do Senhor. E se na nossa vida de cristão a gente observar essas coisas, nós temos que, né, abrir mesmo e falar: Deus, eu pequei, me perdoa, Senhor. Vamos lá continuar aqui. Então, meus irmãos, como eu já falei, né, eu estou citando aqui na revista que o Dr. Carl Menninger, não sei falar esse nome, né, vai dizer que a palavra pecado está em desuso, as pessoas não chamam mais pecado de pecado, mas eu e você precisamos chamar pecado de pecado para que a gente possa, então, receber perdão de Deus, entender o valor do perdão de Deus, né? Depois, e a Bíblia, né, vai falar também, todos pecaram, todos. Quando você for falar para alguém, a pessoa falar: não matei, não roubei, eu acho que eu vou para o céu. Você fala para ela, diz a Bíblia, que todos pecaram e estão separados de Deus. Você está separado de Deus, sim. E você precisa de alguém para unir você a Deus, que é Jesus Cristo Salvador. Irmãos, nós herdamos uma natureza pecaminosa que produz toda sorte de pecados. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Quem encontrar pode ler Marcos 7, versículo 21 e 23. Marcos 7, versículo 21 e 23. Ao 23, irmãos. Pode ler quem quiser. Posso ler? Pode. Até o 23, né? Isso. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, crimes de mortes, os adultérios, a avareza, a maldade, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, meus irmãos, tanto para nós, quanto se a gente for evangelizar alguém, um parente nosso, um amigo nosso, a pessoa está vivendo em pecado. Não adianta a gente querer expulsar demônios. Nós temos que levar a pessoa ao entendimento de que ela é pecador, de que ela é pecadora, né? E essa pessoa só vai ser liberta quando ela se arrepender, quando os olhos dela se abrirem para a verdade de que ela é pecadora e que existe um Deus santo, é amoroso, mas é santo, e que abomina o pecado, mas esse Deus preparou uma salvação para aquele que se arrepender. Então, quando a gente for falar para uma pessoa que está vivendo uma vida, como nós lemos aqui, não só para nós também, né? Mas é do coração que vem essas coisas. Não adianta ficar jogando a culpa no diabo. Eu vou expulsar esse diabo aqui. Não.
O diabo está aí dentro, então, é o seu coração, é o meu coração. Porque a Bíblia é bem clara, que ela diz que essas coisas vêm de dentro. Satanás, ele encontra essa brecha, ele encontra esse coração inclinado, e aí ele faz toda uma lambança, né? O diabo, ele vem e ele entra, e aí a pessoa dá esse lugar. Mas aqui a questão é do coração, e deve haver esse entendimento para um arrependimento. Irmãos, outro texto importante, João 16. João 16, versículo 7. O ser humano, irmãos, né? Por causa daquele pecado lá atrás, nós nos tornamos escravos. Ninguém é livre, não, só em Cristo Jesus. João 16, versículo 7, diz assim: Mas eu... Oxe, cadê meu versículo? Espera aí, meus irmãos, que eu já vou encontrar meu versículo aqui. Não é esse, não. É aquele que fala que é servo do pecado, sois servos do pecado. Esse eu não conferi. Aqui vai falar, né? Porque o Espírito Santo convence, né, do mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Mas, meus irmãos, é o texto que fala que nós somos, quando Jesus rebate ali, dizendo que eles eram escravos do pecado, né? Que a verdade os libertaria. Era esse texto. Esse eu não conferi. Depois aqui eu vou achar para vocês, eu vou colocar lá. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus quem é? Irmãos, o que acontece? Tanto na nossa experiência, quanto na experiência das pessoas que nos cercam. Olha só. Por que a glória de Deus é capaz de perturbar as pessoas? Não é assim? Também não é a nossa experiência de quando a gente está em pecado, a gente quer ficar longe de Deus? Que a presença de Deus, a santidade de Deus nos perturba? Né, irmãos? Nos perturba. A gente, né, não quer contemplar a glória do Senhor. Por quê? Porque Deus, apesar de ser Deus altíssimo e santo, ele se inclina ao clamor de um servo. O que irá acontecer, meus irmãos, com aqueles que realmente se distanciarem de Deus e nada fizerem para dele se aproximar? O que vai acontecer com aqueles que viverem toda a sua vida longe do Senhor, longe de Deus? Pode alguém olhar para Deus, meus irmãos, sem que olhe para Jesus? É possível alguém de verdade contemplar a face de Deus sem olhar para Jesus, meus irmãos? Não é, né? Não é, porque nós só vemos Deus na pessoa de Jesus, né? Ele se revelou na pessoa de Jesus, e é por meio de Jesus que nós nos achegamos a Deus, o nosso intercessor. Então, vamos lá. O que a gente tem percebido, irmãos? Na nossa história, ao nosso redor, aí nas mídias, né? A gente tem percebido a degradação do homem. Vamos ler Romanos 1:8? Quem encontrar pode ler. Romanos 1:8. Um 18. 1:18. Quem vai ler, vou ler. 1:18. Tá. Posso ler então, né? Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Olha, meus irmãos, esse trecho que a Débora leu e a continuação vai falar dessa depravação, né? Dessa entrega do ser humano ao pecado do seu coração, né? Aos desejos do seu coração. Vai dando vontade de fazer e vai fazendo e vai fazendo. E há, então, uma completa entrega, né? Aos sentimentos do coração. Então, vamos lá. Aqui tem aí na sua tela, atitudes imorais
dos homens que desagradam a Deus. Então, cada um pode falar aí, irmão, abre seu áudio e fala alguma coisa que a gente tem visto, essa degradação, essa depravação, perversão sexual, desonestidade nos negócios. O que mais que revela essa atitude de perversão no coração humano, meus irmãos? Hoje em dia... Mentira. Mentira. O que mais? Egoísmo. Colocaram aí. Fala aí, meus irmãos. Falsidade. Falsidade. Mais gente. Vícios. Vícios. Aqui, meu marido disse uma indiferença com o próximo, né? Cada Amor vez ao dinheiro. menos amor ao dinheiro, menos amor às pessoas, mais amor ao dinheiro, né? Sim. Na família, né, irmãos? A gente vê aí a destruição da família, né? Dos laços familiares, né? Uma falta de amor, uma falta de respeito, né? Pai matando filho, né, meus irmãos? O ser humano vai perdendo essa capacidade, né, de amar. Tem mais? Mais alguém? O que mais a gente vê? Corrupção, a pessoa que rouba, né? Muitas vezes recebe uma coisa que não é dela. Corrupção, na área médica, na área da saúde, né? Ou roubando dinheiro do pobre, né, irmãos? Aquilo que é do pobre, do menos, né, afortunado, né? E a lista é grande, né, irmãos? Dá, né? Dá pra gente perder assim, um tempão, né? Que a lista dessa perversão humana, dessa degradação, a gente vai falando misericórdia. Cada dia a gente vai falando misericórdia, Senhor. Então, olha só, a lista é bastante grande. Qual a solução para um homem que, através da sua atitude, ofende a um Deus tão grande? Então, meus irmãos, hoje é muito importante a gente compreender que diante de Deus todos somos pecadores. E tem coisas que são terríveis, né? São terríveis, até para nós que somos pecadores. E ao nosso olhar, como uma pessoa, meus irmãos, que cometeu um ato de perversão tão terrível, como ela pode se achegar diante de Deus? Que solução há para essa pessoa, né, meus irmãos? Há solução para essa pessoa que praticou algo tão terrível? A gente poderia ter colocado aqui, né, irmãos, assassinato, né, pedofilia, estupro, né, meus irmãos, coisas terríveis e outras, né, aliciamento de menores e outras coisas. Como? Vocês têm respostas? Através, isso é quando a pessoa cometeu qualquer tipo de situação, seja pequena ou grande, para Deus é a mesma forma. E somente Deus. Muitas vezes nós queremos julgar coisas grandes, por exemplo, um abuso sexual para nós é muito mais marcante, muito mais difícil de perdoar do que um roubo no supermercado ou alguém que rouba um alimento. Mas para Deus é a mesma coisa. Então, tudo para Deus é pecado e só Deus perdoa, só que nós temos que também pensar também em perdão esses tais, né? Isso. Quem mais quer compartilhar, irmãos? Então, o que você pode falar a respeito dessa pessoa? De repente, uma pessoa assim, que cometeu algo tão terrível, né? E você pode ter essa oportunidade, né? Como que pode resolver a situação dela, meus irmãos? Eu acho assim que ela tem que levar ela ao arrependimento, né? Porque sem arrependimento não tem o perdão de pecado. E se ela não se chegar diante de Deus realmente reconhecendo que ela pecou, que ela errou e que ela não quer fazer mais esse ato, não tem como, né? Então, realmente, através do arrependimento, da confissão, muitas vezes necessária a confissão, que ela tem que confessar, né?
que ela pecou, Sim. que ela fez aquilo ali, para ela realmente se arrepender, né? Sim, isso mesmo. Eu vou compartilhar uma coisa que eu me lembro que aconteceu. Por isso que eu estou falando para vocês que a gente tem que compreender, com a ajuda do Espírito Santo, isso, irmãos. A gente tem que entender a questão terrível que é o pecado, para a gente e também tem que entender a santidade de Deus, né? E o tamanho desse perdão. Uma vez uma colega nossa, né, trabalhou com a gente, não faz muito tempo, né? Ela não queria aceitar o evangelho, porque ela dizia assim: na minha cabeça eu não entendo. Quer dizer que se um assassino ele pode ir para o céu? Se ele falar que ele se arrependeu, ele pode ir para o céu? E se eu beber uma cerveja e dar uns rolês, fazer alguma piscadinha, alguma coisa assim pequenininha, eu não vou para o céu? Daí a gente, né, tentando explicar para ela que o arrependimento, né, o arrependimento, ele trazia sobre aquela pessoa o perdão de Deus. E havia, então, a completa destruição do escrito de dívida, né? Quando Deus, então, aquela pessoa se arrependia e ela olhava para Cristo, né? Como a mãe falou, a Débora falou, né? Não há pecadinho, pecadão. Tem que levar a pessoa ao arrependimento e logo em seguida tem que levar a pessoa para o Salvador, né? Porque o arrependimento, eu errei, eu pequei contra um Deus santo, eu estou perdido. Eu preciso de um Salvador. O Salvador é Cristo e por meio do seu sangue, aquele meu pecado, ele é então coberto. Quando Deus olha para mim, ele não vê mais o meu pecado terrível, ele vê agora a cobertura do sangue. Então, não importa o que está debaixo, né, irmão? Não importa o que está debaixo. O sangue de Jesus, ele é poderoso para aplacar o pecado, né? Para a ira de Deus, para cobrir o pecado. E esse sangue, ele é liberado sobre a vida daquele que, em arrependimento e fé, se chega, né, aos pés da cruz, né, irmãos? É todo esse processo. Então, é assim mesmo. Por que é importante? Porque eu paro de julgar. Se eu olho para o outro, é claro que tem situação, né, irmão, que é uma terrível destruição, é inaceitável mesmo, né? Porque uma coisa é você roubar no mercado e você pode devolver aquilo, não teve muito prejuízo, né, irmão? Mas humanamente, né? No nível humano. Outra coisa, né, irmão? É um assassinato, né? Tirou uma vida. Então, assim, as consequências ficam, né, irmãos? Também a gente não pode dizer, as consequências vão ficar. A consequência para quem roubou o supermercado é uma, mas a consequência para quem assassinou, estrupou, a consequência vai vir. A consequência vai vir dos homens, né, irmãos? A pessoa ela vai passar por aquilo. Mas diante de Deus, aquela pessoa, então, ela pode sofrer aquela pena, até uma pena de morte, de acordo com depende do país que ela está, mas ela vai para o céu. Se ela se arrependeu e olhou para o Salvador e clamou por esse sangue, então ela vai para o céu, por causa da cobertura do sangue. Então, quando eu olhar para as outras pessoas agora, eu não vou me achar melhor, um homossexual, né, uma prostituta, né? Não vou, porque somos todos, nós vamos dar a mão, gente, somos todos pecadores. Estamos todos indo juntos de mão dada para o inferno. Se não fosse a graça do Senhor sobre a minha vida e a sua vida, é para lá que a gente ia. Ninguém a consequência do pecado, né? Cortando um pouco, eu estava vendo uma história de um filho de pastor que teve relação homossexual e depois ele deixou, ele se arrependeu e ele tentou viver a vida dele como heterossexual. Só que todas as vezes que ele ia se envolver com uma mulher, compromisso para casar, que queria casar, ele tinha que revelar o passado dele, né? E aí ele nunca foi aceito, até então não foi aceito por nenhuma mulher, porque ele obteve ali, cometeu um pecado, né? E ali ficou marcado na vida dele. A consequência é que agora vai ser difícil, somente uma pessoa com a cabeça mesmo transformada por Jesus, o coração e a mente, para aceitá-lo, né? E é difícil, né, hoje em dia, as pessoas... Sim.
pensarem Então, dessa forma. Porque o problema está aí, né, irmãos? Na falta da nossa compreensão sobre o pecado e a falta da nossa compreensão sobre o tamanho do perdão de Deus, né? Então, assim, é muito importante nós olharmos dessa maneira, né? Que pecado é pecado, tem consequência humana, mas diante de Deus, precisamos desse grande perdão, ainda que eu só menti. Né, eu tô me achando porque eu só menti. Eu vou para o inferno por causa da minha mentira. E o outro vai para o inferno por causa do assassinato. Então, somos todos iguais. Estamos indo todos para o mesmo lugar, né? E precisamos todos do mesmo perdão. Então, eu vou ter mais misericórdia com o outro, né? Deus é santo demais, irmãos. Então, de um lado, eu sou pecador demais. O homem é pecador demais. Do outro lado, irmãos, Deus é muito santo. A gente tem que parar de ficar falando assim, Deus entende. Ai, sabe, eu briguei, eu xinguei, eu sou uma pessoa sem paciência, mas Deus entende. Irmãos, Deus não entende. Deus é santo. E o preço do meu pecado custou a morte de Jesus, né? Então, assim, eu tenho que levar muito a sério a santidade de Deus. Deus é santíssimo. Este é o fundamento da religião bíblica. Então, assim, é porque Deus é santo, 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 meus irmãos, né? Que então, eu como pecador, eu então clamo por esse perdão, porque eu estou perdido. Porque eu sou terrível pecador, não ouso levantar minha cabeça para o céu, porque eu sei quem eu sou, né? As minhas, como diz, as minhas justiças são como trapo de imundícia, não tenho nada para oferecer para ele, e ele é tão santo, santo, santo. Então eu só posso clamar misericórdia, 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 Senhor. Isaías 59:1 é um texto que a gente conhece, meus irmãos. Por favor, alguém leia do versículo 1 até o 3. Quem vai ler para nós? 59:1? Isso, até o 3. Tá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não o ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Então, meus irmãos, o Senhor continua poderoso. Ele continua santo, 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 assentado sobre o trono, né? E aqui o profeta, ele declarou para o povo de Deus, o Senhor não mudou, mas o pecado de vocês encobre o rosto, né, de vocês de Deus, né? Então, é também importante, irmãos, eu e você olharmos para o nosso coração, né? Muitas vezes a gente se sente apartado de Deus, longe de Deus. Existem muitas explicações para isso, né, irmãos? Mas também, irmãos, pode acontecer da gente estar vivendo em pecado. Pode ser que tenha pecado guardado no nosso coração. Pode ser que algo no nosso coração que a gente não confessou, né? Pode ser que a gente tenha uma ira, a gente tenha um ressentimento contra alguém. Pode ser que a gente tenha alguma situação mal resolvida, alguma prática que o Espírito Santo já nos falou, né? Que é para a gente deixar. E a gente fica falando, é o diabo, é não sei o que, tanta perturbação, é aquilo. Mas, irmãos, pode ser, né? Não é sempre, tem outras explicações, tem outras coisas que acontecem, mas também, irmãos, como lá na derrota de Ai, quando o povo de Deus perdeu a guerra, a batalha, para um povinho, porque tinha maldição escondida no acampamento. Então, às vezes, assim, algo que nós não temos vitória, pode ser, que a gente guardou orgulho, a gente tem andado orgulhoso, a gente tem mentido, né? A gente tem assistido alguma coisa que não agrada a Deus, alguma programação, alguma coisa assim que fere a santidade do Senhor. A gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa, né, irmãos? A gente precisa falar, meu Deus é santo, eu preciso agradar meu Deus, né?
E aí, confessar, né, irmão? Se o Espírito Santo falar para nós que é aquilo ali, vamos correr para Deus e falar, Senhor, me perdoa porque não está certo esse comportamento, Senhor. Eu tenho pecado contra o Senhor. Vamos ler outro texto aqui? Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Eu vou ler. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é o resplendor da glória de Deus, né? E aí nós nem ousamos levantar nossa cabeça, né, irmãos? Nós queremos mesmo nos prostrar, né? Como os anjos lá em Isaías, né? Que tampavam seu rosto com as suas asas e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, né? Meus irmãos, Deus não pode contemplar a iniquidade. Lembra da história de Moisés? Que Moisés estava lá apacentando, né, os animais do seu sogro, e de repente ele viu uma sarça ardendo e ela não se consumia, e ele vai se achegando ali e ele ouve a voz de Deus: Moisés, não te achegues para cá, porque o lugar onde está é santo. E Deus não pode contemplar o pecado. É como o fogo e o papel, né? O nosso Deus é esse fogo consumidor e nós somos como esse papel, né? Não dá para permanecer juntos, né, meus irmãos? Que mais? Quem o contemplou ficou perplexo. Isaías 6 vai falar isso que eu falei para vocês, né? Que o profeta, ele contempla a glória de Deus e ele diz: ai de mim, vocês conhecem esse texto? Ai de mim, porque sou pecador, né? Os meus olhos viram o rei, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Aí veio um anjo voando e me tocou com a brasa viva do altar. Irmãos, quando a gente contempla Deus, a gente fala, ai de mim, né? Ai de mim, Senhor, o que eu sou, né, diante do Senhor. Então, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui. Deus se ira. É uma reação santa ao mal, né, irmãos? Não é uma ira pecaminosa. É uma ira santa. Vamos continuar aqui. É como um vômito, não se tem controle. Essa ira de Deus, ela é disparada. Entendeu, meus irmãos? Diz a Bíblia que o pecador está debaixo da ira de Deus. Meus irmãos, quando a gente vê as notícias no jornal, a gente quer ficar indignado e a gente fica, mas a gente tem que pensar. Se está causando indignação no meu coração e no coração de Deus, quando Deus vê uma criança sendo morta, uma mulher, um ser humano sendo atacado por outro ser humano, né, irmãos? Existe o dia da ira de Deus, meus irmãos. O cálice, diz a Bíblia, que o cálice da ira de Deus está se enchendo e ele vai ser derramado. Ele só não vai ser derramado sobre aqueles que está o sangue, mas nos demais, meus irmãos, aquele dia vai ser terrível. Ai daquele que cair na mão de um Deus vivo, né? Ai daquele. Vamos ler o texto de Apocalipse 3, versículo 15? Porque toda vez eu fico atrasando a minha aula, eu fico falando muito. Ai, ai, ai. Apocalipse 3, 15 e 16, um texto que a gente conhece, irmão. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, Deus, né, se ira. É algo assim que dispara, né? O pecado dispara a ira de
Pessoal, acho que a conexão da pastora caiu. Vamos aguardar um pouco, tá? Não saiam ainda, vamos esperar voltar, por favor. Voltei. Vocês estão aí, meus irmãos? Deus! Irmã, te Salmo, esperando. Salmo 40, versículo 1. É um milagre durar tudo isso, meus irmãos. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E os salmos estão cheios de declarações assim: Deus é santo, altíssimo, mas ele se compadece de mim. Então, o segredo é um coração compungido, que reconhece a santidade de Deus e que reconhece o problema do pecado, né, irmãos? E chama tudo pelo nome certo. Deus está distante. Diz a Bíblia, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão separados, estão longe. O pecador está de um lado e Deus está do outro. E Jesus é a fonte, né, meus irmãos? Vamos lá. Deus é luz e fogo. Vamos ler Hebreus 12, 29. Alguém pode ler Hebreus 12, 29. Quem vai ler? Posso ler? Pode. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Sim. A minha tradução, Deus é um fogo consumidor, né? Então, meus irmãos, eu estou reforçando aqui. A gente nunca pode amenizar o problema do pecado. Nem na nossa vida e nem na vida do outro. Nós vamos ficar apontando o dedo para o outro, seu ímpio, seu iníquo, seu pecador, dessa forma. Mas a gente vai olhar certo para aquela pessoa e, em misericórdia, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, porque, Senhor, ela está no pecado. E quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai, olha, meu querido, você está em pecado. Deus é santo, te criou para uma outra vida, planejou outra coisa para você. Você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão a Deus, né? E a gente também tem que chamar Deus de santo. Quando a gente, Deus entende. Não, para com isso. Deus é fogo consumidor, Deus é santo, ele é santo. E o que eu fiz está errado. Deus vai entender. Não, não vai. Senão não vai haver perdão. Se não há arrependimento nem confissão, não há perdão, né, irmãos? Conclusão. Então, se o homem é pecador demais e Deus é santo demais, como pode haver reconciliação, meus irmãos? Através de quem? De Jesus Cristo. Eu sou um pecador, eu matei, eu traí, eu roubei, eu bati na minha mãe, eu menti, eu enganei, eu prostituí. Em Jesus há perdão para você. Em Jesus. O sangue dele é poderoso para limpar seu coração. Ainda que seu pecado seja vermelho como escarlate, ele o torna branco como a lã. O sangue de Jesus pode fazer isso. Clama pelo sangue de Jesus, que ele vai limpar você e vai fazer de você uma nova pessoa, né? Então, a solução é Jesus. 1 Timóteo vai falar 2,5. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só há uma pessoa que pode ligar
eu, pecador, a um Deus santo. É Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz, o santo pelos pecadores. Ele me substituiu e ele pagou o preço. O preço que eu não podia pagar pelo pecado que eu cometi, Jesus pagou. Deus aceitou, então agora Deus me aceita, porque eu não devo mais nada para Deus. Jesus já pagou a minha conta. Só poderemos ser aceitos por Deus se nós pagássemos a nossa dívida, né? Mas Jesus pagou, glória a Deus, né? A gente não pode, não tem como pagar Jesus, né? Não tem, irmãos. Só dando a vida por ele todos os dias, o amando, o adorando, servindo, cantando para ele, estando perto dele, mas não dá para pagar. Toda a eternidade não dá para pagar, irmãos, o que ele fez. A gente nem tem noção disso. A gente nem tem noção. Não tem. Não há ninguém que pode trazer... uma coisa também, irmãos. Não são as nossas obras que podem pagar, né? Efésios vai falar, a gente já conhece esse texto, né? Não é pelas obras que somos salvos, né? É dom de Deus. É dom de Deus. Não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu dar oferta e dízimo. Não, eu não vou comprar Deus. O perdão não se compra. O perdão não se merece, só se recebe humildemente, né, irmãos? Não há ninguém que pode, então, trazer esse pagamento por si mesmo. Não posso pagar por mim, muito menos pelo outro. Não tem como, né? Só Jesus. Assim, pois, a cruz de Cristo é o evento no qual Deus ele mostra o seu amor e sua santidade, irmãos. Então, por quê? Deus não deixou de ser santo. Ele foi juiz santo lá na cruz. Ele castigou o pecado. Ele não passou por cima, não. Que nem quando o filho faz, alguns pais, o filho faz uma coisinha, o pai, que bonitinho, né, meu filho, xingando, né? Não, Deus não fez isso, não. Deus castigou severamente o seu filho. Ali naquela cruz, Deus derramou a ira, irmãos. Por isso que quem está com Jesus não vai receber a ira. Por que, irmãos, não vai receber a ira? Porque a ira já caiu sobre Jesus. Mas quem não está debaixo de Jesus, ainda está debaixo do quê? Da ira. Dá para entender, irmãos? Ou eu estou debaixo do sangue de Jesus e a ira de Deus já caiu sobre Jesus, ou eu estou fora de Jesus, estou aqui. E a ira de Deus está, para cair. Só falta um fiozinho da misericórdia. Aí nós temos que anunciar, meus irmãos. Então, nós vamos sair dessa aula hoje com duas verdades para nós e com duas verdades para a gente falar para as pessoas, né? O ser humano é completamente pecador, degenerado, afastado de Deus. E uma outra coisa, Deus é completamente santo. Deus é completamente santo. Ele é amor, ele é justiça e ele é santo. E aí nós vamos proclamar o plano da salvação, que há perdão em Jesus, que o preço já foi pago, que Jesus tem poder para transformar a nossa vida, mudar a nossa história, né? Diante de Deus nós somos limpos, o sangue de Jesus nos purifica, né? Nos muda a nossa história, escreve, né? Uma nova história. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam essa aula? Amém. 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 Então, que o Senhor possa, né, nos usar. A conclusão aí, assim, pois a cruz de Cristo é o evento no qual Deus simultaneamente torna conhecida a sua santidade e seu amor, em um único evento, de um modo absoluto. Então, meus irmãos, tanto para nós quanto para as outras pessoas, né, a gente tem que olhar, eu sou um pecador. A gente não pode justificar, não pode amenizar, irmãos. Ainda mais quem conhece a verdade, né? Se eu conheço, é mais sério ainda, porque eu conheço, né? E quando eu olhar para quem está lá fora, eu tenho que ter misericórdia. Eu tenho que ter. Porque se a gente está com Jesus, irmãos, e a gente tropeça, né, irmãos? A gente que já conhece toda a verdade, tem Espírito Santo, e quem está lá fora? Que no Senhor nos use, irmãos. Vamos agradecer a Deus?
por essa aula e que você possa conhecer